pessoal, nesse vídeo a gente vai explicar e mostrar como funciona o indicador perfil de volume. O perfil de volume ele é um indicador que soma os volumes negociados em um determinado nível de preço e plota essa soma no histograma. Então, nas zonas mais negociadas você vai ter zonas em que o histograma é maior, ou seja, que a soma dos volumes para aquele patamar de preço resulta numa barra de histograma maior do que em zonas que o preço foi pouco negociado ou com pouco volume ou porque realmente a zona não foi negociada. O indicador perfil de volume ele tem três principais componentes, que são as zonas de máximo, que são essas zonas aqui de pico de volume, ou seja, que são zonas de pico de negociação. E você tem dois tipos de zonas de máximo, que um são as zonas relativas, ou seja, esses picos relativos aqui no meio do indicador, e você tem realmente uma zona que é o ponto de máximo, ou ponto de controle também chamado, que é realmente o máximo absoluto de volume negociado para esse conjunto de dados analisados. Outro importante componente do indicador perfil de volume são os limites. Os limites do perfil para o conjunto de dados analisado. Então você tem os limites extremos, absolutos, que é mínimo e máximo, e você também tem as zonas entre faixas de negociação, ou seja, esses vales aqui na região dos indicadores, que são limites entre zonas bastante negociadas. Um terceiro componente do perfil de volume, que é um componente muito importante, é a zona de valor. A zona de valor nada mais é do que a faixa que concentra a maior parte do volume negociado dentro desse conjunto de dados que está sendo analisado. Essa faixa lá é arbitrada pelo trader, pelo usuário. Em geral, é comum que se use 70%, ou seja, 70% do volume negociado nessa faixa aqui, para esse conjunto de dados aqui, fica selecionado nessa área de valor, que está aqui representada por as cores azuis e amarelas. Do TradingView você pode acessar três tipos de perfil de volume, que na verdade são a mesma coisa, mas o que vai variar realmente é o conjunto de dados, ou seja, qual vai ser o conjunto de dados que está sendo analisado pelo indicador. Então esse que a gente está vendo aqui no gráfico já plotado é o perfil de volume range visível, que é o mais comum, e ele plota para o conjunto visível de dados do seu gráfico, ele plota o histograma. Então quando a gente varia a faixa visível do gráfico, o perfil de volume varia junto. O outro tipo de perfil de volume que você pode utilizar aqui no TradingView é o range visível. Aliás, esse range visível é esse. Então o range fixo é o mesmo indicador de perfil de volume que você pode arbitrar especificamente qual é a área, independentemente de você estar vendo ou não essa área do gráfico. Então, você pode plotar ele e selecionar uma área específica aqui na qual você quer visualizar o perfil de volume. E o terceiro tipo é o volume da sessão. Então, nesse caso aqui, o perfil de volume vai ser plotado para cada sessão de negociação do ativo. E evidentemente esse tipo de perfil de volume ele só funciona com gráficos intradiários, né? Porque como normalmente as sessões são divididas por dia, então no gráfico diário cada candle vai representar uma sessão e nesse caso o perfil não pode ser plotado. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com um gráfico de 15 minutos ou de 5 minutos, você vai ver mais dados intradiários e assim cada sessão de negociação vai estar bem individualizada no gráfico e você pode plotar o perfil de volume da sessão específica. Então, vou falar um pouquinho agora dos parâmetros que você pode alterar aqui no TradingView desse perfil. O primeiro parâmetro é a forma como você vai enxergar os níveis do gráfico, do perfil. Então a gente tem dois tipos, você pode selecionar por ticks por linha ou números de linhas. Então número de linhas na verdade aqui você vai ter representado cada barra, você vai ter a quantidade de barras aqui selecionada. Então por exemplo, nesse range aqui tem 200 barras, se eu diminuir para 2, vai aparecer 2 barras lá. Então é assim que funciona
para o número de linhas. Para o número de ticks é o contrário. Então você coloca uma barra do histograma para cada 2 ticks, ou seja, para cada 2 movimentos do mercado. Eu posso colocar aqui para cada preço individualmente. E assim a gente vai ter realmente o perfil individualizado para cada nível de tick, ou seja, para cada nível de preço realmente do indicador. Essas são só formas de você visualizar o indicador. Você pode individualizar ou pode agrupar níveis de preço juntos, né? Você também pode individualizar no perfil de volume os volumes negociados em candles de alta, que estão representados aqui pelas cores azuis e verdes, e os candles e os volumes negociados em candles de baixa, ou seja, que aqui estão representados por cores vermelhas e amarelas. Quando um candle é de queda, ou seja, um candle de baixa, esse volume ele não vai ser contado negativamente, mas vai ser contado como um volume de venda. Então ele vai ser plotado aqui com uma cor diferente. E quando esse candle aqui, o seu ponto, é um ponto de alta, ou seja, que está dentro de um candle de alta, esse volume vai ser considerado como um volume de compra e vai ser individualizado aqui. Lógico, a gente está mostrando aqui com cores azuis e verdes, mas você pode selecionar as cores que eu vou mostrar mais à frente. Mas você pode simplesmente ignorar isso e tratar o perfil de volume como sem individualizar as vendas e as compras, e na verdade é muito comum isso. Muitas vezes o pessoal ignora as vendas, se é um volume de venda ou de compra, e se preocupa somente com as regiões que são realmente mais negociadas. Outros parâmetros aqui é o ponto de controle. No caso, como eu expliquei anteriormente, o ponto de controle é o máximo absoluto do volume para o conjunto de dados analisados. E aqui você pode plotar uma linha automaticamente que marca justamente a região de máximo absoluto, que é chamada de ponto de controle. Você pode marcar também outras zonas de ponto de controle em desenvolvimento e marcar pontos também de zonas de valor em desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, você pode selecionar as cores do indicador. A gente estava tratando ali com verde, vermelho, que são mais clássicos, azul e amarelo, mas você pode selecionar qualquer cor aqui para individualizar os valores que você quiser. Então, como utilizar o indicador perfil de volume? A principal função do indicador perfil de volume é marcar suportes e resistências que não são tão óbvias, tão visíveis. Então, por exemplo, a gente nota que muitas vezes o perfil, os histogramas do perfil de volume, eles formam um padrão de distribuição normal, ou seja, com essas curvas gaussianas aqui. E como é que a gente interpreta isso? Essas zonas aqui que tem máximos no histograma, elas são zonas e que estão sendo mais negociadas. Ou seja, muito provavelmente a maioria dos players, eles estão posicionados com o preço médio deles está girando em torno dessas regiões de máximo. Então, quando o preço se distancia dessas regiões de máximo, ou seja, quando ele vai das zonas de máximo para os limites, para os vales, ele está simplesmente tornando os players desconfortáveis ou colocando os players no lucro. Ou seja, se o cara está vendido aqui, nessa região aqui de máximo, e o preço sobe, ele está desconfortável. Se ele está comprado, o preço sobe e ele está no lucro. Então, o que acontece é que normalmente nessas zonas de vales é que você tem movimentos de compra e de venda, ou seja, de stop ou de realização de lucro. E por isso normalmente é bom sempre evitar essas zonas de máximo e focar nas zonas de negociação, nas zonas de baixo.